Boa noite, dia 19 de maio de 2014, essa segunda-feira, início da semana. Hoje, dia da Defensoria Pública, né? Temos aqui o doutor Rafael, que pode falar um pouquinho da Defensoria Pública, né? Também aniversário de Bertioga. Então, parabéns aos defensores públicos, né? Que ajudam as pessoas que não têm condição de ter advogados, né? E é um trabalho até difícil, não sei se o doutor Rafael já deve ter trabalhado com isso, é um trabalho difícil porque chega no fórum lá, pega ação de última hora, tal testemunho às vezes que não está muito bem, muito bem, né? Tipo, é muito bem, não sabe muito bem o que vai falar, não acompanha o processo, né? Chega lá, o testemunha fala uma coisa, outra fala outra, então é meio complicado. Então realmente é o dia do defensor público. E hoje estou aqui com meu amigo Marcos Santana, que é editor, do Jornal da Orla, né? Do Jornal da Orla, que é um jornal bissemanal, quintas e domingo. Domingo você recebe ele fresquinho na sua casa, quinta-feira nas ruas, né? O Jornal da Orla aí que conta com o Sérgio Luiz Correia, Clara Monforte, a Miriam, muitos jornalistas de renome aí de Santos, né? Que fazem parte do Jornal da Orla. Então, um prazer ter você aqui, Marcos Santana, nessa segunda-feira. Prazer sempre meu, me sinto muito honrado com o convite aqui. Boa noite a você, boa noite ao doutor, boa noite especial que nos acompanha pela TV Com. Estive com a Clara Monforte na festa do Marcelo Teixeira lá, ela com um fotógrafo, né, que já veio aqui no nosso programa, né? O Leandro, né? Leandro, que eu tive com ele no Japão, quando o Santos foi jogar o Mundial lá. Muito bacana, Clara, o marido, tudo, cobrindo a festa do Marcelo Teixeira no Cadillac no dia 31 de abril, né? 31 de abril. E também aqui ao meu lado o Rafael Vitor Costa, que pode também começar falando um pouquinho, né? Só para a gente não deixar em branco aí, parabenizar os defensores públicos. Boa noite, Filete, boa noite o meu amigo Marcos Santana, boa noite aos telespectadores da TV Com. Antes de iniciar aí as tratativas dos nossos amigos defensores, eu queria mandar um beijo especial para minha priminha Maria Eduarda, que tem 5 aninhos e assiste sempre o programa com a minha prima Fernanda. Então, um beijo especial que está prometido. Maria Eduarda, né? Prometi que eu ia mandar, então está aqui cumprido. O papel dos defensores públicos é essencial na cadeia do ordenamento jurídico, né? Não só por conta dessas questões que você falou, Filete, mas eles estão ali no último degrau das pessoas. Então, todos aqueles menos favorecidos que necessitam se valer do judiciário são apoiados e muito bem apoiados pelos defensores públicos. Então, parabéns a todos esses que exercem essa digna e difícil profissão. Estamos aqui, telefone aberto para você fazer críticas, sugestões, mandar sua crítica, sua sugestão, o seu comentário, 3014-2341. Lembrando que o programa TV Com Debate é um programa feito para você. E também, quem está na internet, no www.tvcomsantos.com. Lembrando que o nosso programa é transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também para o mundo por internet em tempo real, às 19 horas, e com reprise ou reapresentação para os madrugadores às 2h30 da manhã, também nos sábados e domingo. Ô Rafael, para começar o programa aqui, você mandou uma pergunta meio capciosa para o André. O André que foi viajar pelo Rotary, né? Sim, eu já está hoje no Rebu. Já está hoje no Rebu. Vim escutando ele também. Um abraço para ele. De manhã eu liguei lá na rádio e estava o Joaquim. À tarde o Joaquim também está no Rebu hoje. O André de manhã à tarde eu falei, os caras estão trabalhando dentro da rádio, né? Você entendeu? Eu vi aqui na TV como umas 2 horas por dia, 1 hora, mas os caras estão trabalhando na rádio, né? Então, manda um abraço para o Joaquim Fernandes, o advogado, também pro André. Amigo. E você mandou uma pergunta aí que o André ficou meio enrolado. Ele não pôde responder, eu acabei me esquecendo da situação dele como membro do Tribunal de Ética da Ordem, né? Era uma pergunta sobre um fato que veio à tona aí e que foi assunto, não só no mundo jurídico, né? Só para o telespectador ficar ligado aí, porque às vezes eles não estão no mundo jurídico. Sim, claro. Você fez a pergunta daquele advogado que supostamente tinha participado daquele crime no posto lá no Canal 6, que eram 3 integrantes, mais o advogado. Aí o advogado ficou no carro, os caras falaram, roubaram o posto, a polícia chegou, pegou todo mundo. Exatamente. Aí o advogado falou, é lógico que todo mundo tem direito de defesa, falou que ele estava vomitando, tinha saído na balada com essas 3 grandes companhias, né, para andar com advogado, né? E essas 3 grandes companhias que já tinham ficha na polícia, roubaram o posto. Ele falou que ele estava passando mal, ficou vomitando e parou numa rua ali perto e que não sabia, achou que os caras iam tomar um chocolate no posto, um cafezinho, né? Só que, infelizmente, teve o assalto.
E você e muitas pessoas que não são do mundo jurídico, né, ficaram injuriadas, Apesar ficaram que esse chateadas, fato né? teve uma conotação além do ordenamento jurídico, né, do campo jurídico, saiu nos grandes jornais da cidade, foi notícia aí. Não, em São Paulo. São Paulo, até em sites com abrangência nacional, eu vi essa reportagem. Então, muitas pessoas... teve a parte ética da OAB, né? Sim, que não tem nada a ver, o processo está correndo por fora. Exatamente. Mas a parte para ver se ele ia perder podia ser tomar uma advertência, que são 5, todo o conselho são 5 suspensões, né? Primeiro, advertência oral, advertência escrita, que é aquela que sai na revista, no caso da OAB, na revista veterinária, na revista dos jornalistas e tal. Depois, suspensão de 3 dias, 15 dias, 3 meses e perda do diploma, né? Suspensão da OAB. 90 dias, né? Então, várias... 3 dias, 15 dias, 1 mês, 90 dias e depois perda definitiva do OAB, né? Na verdade, o que se discutiu aí, Filete, foi a atitude da OAB com relação à suspensão por via liminar aí, né, da OAB desse advogado, né? Mas não suspendeu, né? Não suspendeu, né? Houve um pedido, né, por parte, me parece, da presidência. Eu não estou muito por dentro do caso, porque eu não atuo lá no Tribunal de Ética, mas me parece que o pedido partiu da presidência da OAB, corroborado na questão da imagem pública do advogado. A única crítica que eu tenho a essa questão, sem entrar no mérito, eu achei que a OAB, a gente às vezes verifica que quando a gente precisa dela para algumas questões de prerrogativas da profissão, tudo é muito moroso, nós temos alguma dificuldade, né, para conseguir alguma atitude da OAB, e nesse caso, que foi aí teoricamente, né, para punir o advogado, eles rapidamente se fizeram ali valer do direito e mandaram isso para frente. Mas eu não quero fazer críticas ao mérito da questão Eu vi uma entrevista, né, porque foi 19 votos a 1, né? Eu vi uma entrevista do presidente da OAB, né, o Julião, sim, e ele falava, inclusive, diferente, né? Porque você está falando que o presidente que deu uma liminar para caçar, não é isso? Na verdade, houve um pedido, né? Partiu, né, esse pedido, até onde eu sei, partiu da presidência, né, e o pedido foi feito para o TED, e que se manifestou e não acatou esse pedido de suspensão liminar É engraçado que eu vi o conselho não acatou isso, né? Sim. Eu vi uma entrevista do Julião, ele falou que o advogado tinha todas as prerrogativas de defesa, que ele, como presidente, ele tinha que sempre acreditar na palavra do advogado e, de uma certa maneira, deixar o advogado se expressar como um cidadão normal. Tal. Então, eu vi pela entrevista do Julião, ele até defendendo a categoria, dizendo que tal, mas você vê como são versões estranhas. Não, exatamente. Você eu não queria... É uma polêmica grande, tem muita gente se utilizando dessa questão para fazer política, não é o meu caso, eu não quero fazer isso. Na entrevista que eu vi do Julião numa rádio aí, não sei se foi na Bandeirantes, ou se foi na própria... Me parece que de fato ele mandou lá um representante da OAB para acompanhar. Talvez estava em lugar separado. A única crítica que eu faria é que eu acho que a gente às vezes pleiteia tanta coisa da OAB e tem uma dificuldade, uma morosidade tão grande, e nesse caso eles se manifestaram rapidamente aí para punir, ou para tentar punir o advogado, né? Porque não foi punido, porque o TED não deixou, mas a questão polêmica. É muito polêmica, porque a gente cada um tem a sua opinião, né? E você, Marcos, que está vendo de fora, porque o advogado tem a classe, né? Então, por exemplo, às vezes eu entendo o que ele fala. Por exemplo, para punir um veterinário que tem uma geladeira pequena para tantas vacinas, há uma punição. Mas, por exemplo, o conselho vai lá, cobra uma taxa, faz coisas, parece coisas, mas de repente tem umas clínicas clandestinas na Zona Noroeste, não fazem nada. Tem consultório, que consultório você não pode operar, porque não tem a prévia toda, mas eles operam. E o conselho não investiga. Mas de repente você tem um hospital e você tiver uma sala de espera que só tenha 2 banheiros, mas 6 enormes, eles vão querer 3. Pô, mas aquela não tem nem banheiro na sala de espera, o cara tem que estar... mas lá é um consultório. Pô, mas é um consultório, mas opera. Quer dizer, então às vezes
o consultório faz tudo que pode fazer, cirurgia interna, que não pode fazer nada disso, e você que paga tudo, tem um hospital, faz tudo. Poxa, mas aqui essa clínica, só 2 banheiros, tem que pôr o terceiro. Quer dizer, eles inventam uma coisa que é realmente importante para você fazer, para você sempre melhorar a tua empresa, mas eles vão lá com um calhamaço, daqui a um mês você tem que melhorar isso. Olha, a tua estacionamento dá 10 carros, né? Mas você tem que arrumar gente por 11, porque essa risca aqui tá... Poxa, mas tem um monte de clínica no Gonzaga que não tem nem estacionamento para carro, o cara fica rodando. Não, mas é que aqui como é um hospital, tem que ter... Quer dizer, então, eles forçam muito as normas e às vezes as coisas que estão erradas, eles não têm tempo para ver. Então eu entendo a reclamação do André, que se você for no dentista, eles vão falar a mesma coisa, no veterinário vão falar a mesma coisa e tal, porque alguma coisa que é pontual vai rápido, mas uma coisa que poder melhorar para a categoria, às vezes são lerdas. Não, né? Exatamente. Não, desculpe, Marcos, não polemizando novamente, mas a minha única crítica que eu faço ao OAB, e é à instituição e não às pessoas, porque isso já acontece há algum tempo, é porque me parece que eles demoram muito para tomar certas atitudes, principalmente nas questões de prerrogativa. Então essa é só a crítica. Agora, você que não é advogado, com relação a esse episódio, eu venho acompanhando apenas o que vem sendo divulgado, que nós temos noticiado, temos visto na imprensa, né? Me parece que nesse caso específico aí, o advogado em questão é uma coisa que pode acontecer em qualquer categoria. Parece que ele mesmo confessou ter um envolvimento com uma dependência química, com drogas, né? Não justifica, mas de certo modo explicaria porque ele está com aquele pessoal, né? Como você bem ilustrou, com companhias tão ilustres ali nas altas horas da madrugada, com intenções tão escusas, né? Agora, de todo modo, eu que acompanho muito distante esses pormenores essas discussões dentro da corporação jurídica, dentro da OAB, parece que é um daqueles episódios, eu digo parece que eu não acompanho realmente. Não, a gente parece que é um episódio que expõe dissidências mal resolvidas dentro da própria organização, né? Politicamente dizendo, né? Às vezes um episódio isolado acaba reabrindo feridas não cicatrizadas durante uma discussão mais acalorada dentro da corporação, da entidade, uma disputa que não acabou de ser concluída na eleição, e às vezes os ânimos acabam se aflorando um episódio isolado. Mas de todo modo eu acho que esse advogado ele tem o amplo direito de defesa, de se defender, ninguém pode ser condenado sumariamente. E eu acho que eu torço para que ele recupere não só a sua carreira profissional, mas também a sua vida, os seus laços sociais, seus laços familiares. Que é um cara que estudou e tal. E eu gostei muito do depoimento da fala do Rafael, porque ele falou na ética, né? Para a gente não usar também isso aí como chapa 1, chapa 2, chapa 3. Exatamente. O Rodrigo Julião foi eleito, ele é o presidente, ele está lá fazendo seu trabalho, né? Então, realmente, o advogado tem que reivindicar a melhoria da classe. Mas não ficar usando um caso isolado, onde às vezes o presidente tem que tomar uma atitude classista, porque ele é advogado. Não, ele vai tentar, ele chamou o conselho, são 20 pessoas lá, 19 decidiram que deixa o processo rolar na justiça para ver o que vai dar depois na OAB, ou seja, acabou, tá resolvido. Se ele for punido na justiça, a OAB com certeza vai dar uma punição para ele, né? Porque tal. E é normal, em todas as categorias nós temos bons, maus profissionais, de repente ele até não tinha essa intenção de roubar, mas como o Marcos Santana falou muito bem. Estava numa circunstância completamente errada, né? Doidão, tal, né? Para no posto. E aí, essa questão vai ser avaliada pela justiça, né? Não é a OAB, nem muito menos o Tribunal de Ética que vai julgar ele pelo eventual crime que ele cometeu. Então, assim, a gente precisa começar a analisar esses fatos assim, com um pouco mais de não sendo chapa branca, mas também não polemizando nem politicando a coisa, porque senão a gente começa a entrar numa esfera que não é a do assunto. Nós não somos você tem conhecimento, mas aqui ninguém é juiz, promotor, não estamos com todo o processo, não temos as provas. Então é isso que eu digo, não vi o processo, não vi o que aconteceu. Rafael, a gente pessoas também, os funcionários não reconhecem ele, então muitas vezes vamos supor. Exatamente. Ele pode até estar sabendo, mas ele não estava lá, não sabia de nada, estava doidão no carro. Veja, eu conversei com diversos colegas. Se não sentarem ele, fica inocente, não é isso? 50% deles entendem que deveria ter sido feito deveria ter sido feita a suspensão liminar, outros 50% que não. Então, quer dizer, é uma questão de entendimento.
A crítica é só, talvez a OAB se dedicar a outros casos em prol da advocacia com o mesmo afinco que se dedicou a essa questão, com a mesma rapidez. É a minha crítica e não é pessoal a ninguém a crítica. É uma crítica de quem convive ali, de quem advoga todos os dias com a barriga no balcão do fórum ali, e a gente vê muitas vezes as pessoas desrespeitando as nossas prerrogativas, a gente se socorre à OAB e muitas vezes a OAB, não sei por quais motivos, acaba demorando um pouquinho, mas é uma crítica construtiva e não tem... não tem chapa. Não tem chapa nem onde adentrar esse mérito. A Mônica aqui da Ponta da Praia, um abraço para a Mônica, manda a primeira pergunta aqui pelo 3014-2341, ela mandou pelo Facebook. Ela está perguntando aqui sobre o arrastão na Via Anchieta, né? Não sei se foi arrastão, acho que as pessoas entraram no Jabaquara, né? Então as pessoas entraram no Jabaquara e assaltaram o ônibus, né? Eu sempre falei aqui no programa que... Dentro do ônibus. A gente reclama muito... Pagaram a passagem... Pagaram a passagem, entraram no ônibus e mas quando tem aqueles arrastões, eu sempre dou minha opinião, que eu acho assim que a entrada da cidade é muito lerda, podia ter pelo menos um viadutozinho ali, passando por cima para ir para a Zona Noroeste, que eliminava aquele semáforo, tirava aquele radar ali de 40 por hora, porque tudo isso dificulta o trânsito. E também agora, com as intervenções que vão ser feitas, a gente espera que melhore. Porque quando você vai lá na região das cotas, você tem que levar um terço, né? Que quando você para lá, você fica rezando para não ser assaltado, né? Então aí vai ver quem tem o filme mais escuro, quem tem o carro que parece mais... que tem um policial lá dentro, que tem uma pessoa armada, e de repente aquele carro mais que está sem tanta blindagem, ou sem o vidro escuro, vai ser vítima de assalto mais rapidamente. Olha, né? Fleck, agora, eu tenho a impressão de que quando o passageiro vai pegar um ônibus intermunicipal, ele precisa se identificar, ele precisa colocar o nome na passagem, e o motorista precisa conferir o RG. Então, nesse caso aí, precisa cobrar da polícia, se esses passageiros foram identificados, cobrar a prisão desses sujeitos que são identificados. Agora, no caso deles não terem sido identificados, se ele tem falsificado, tem que penalizar a companhia, o motorista que permitiu que o passageiro entrasse no ônibus sem a devida checagem da sua identificação. Para o seguro, para embutir o seguro para você, aquele segurinho que você passa naquele papel branco, não é obrigatório, né? Você de repente tem um seguro de vida de 300 mil, se você caso morte, você não precisa daquele seguro. Mas ele já te embute lá no preço daquele seguro que você não falar que não quer, passa, né? Então, para pegar o seguro, pegou. Mas será que pegou identidade? Por exemplo, eu viajei algumas vezes aí, ninguém me pediu identidade. Então, eu acho assim, tem que ter mais rigor, como o Marcos falou. Na verdade, é obrigatório, Só para lembrar, eu sempre, quando tem aquelas arrações, que são as pessoas que moram nas cotas, que fazem aquela... Eu sempre falei que está tudo errado, mas em 30 anos, o que investiram nas cotas? Deixaram crescer lá, está errado. Deixaram favelizar. Mas fizeram alguma escola, alguma creche? Fizeram algum trabalho, alguma escola técnica? Não fizeram nada. Então, criaram uma cepa de jovens sem destino, sem curso, sem nada, e aí o que acontece? Vai tudo para o crime organizado, vai para o roubo, né? Essa situação foi diferente, como o Marcos falou. O cara pagou a passagem, chegou no meio lá, o cara com um revólver e tal. Isso acontecia há 30 anos atrás, quando o Rio de Janeiro era seguro, o que acontecia muito isso no ônibus. Então você ia de ônibus, você ia sem relógio, sem nada. Não tinha celular, nada disso, quando eu estudei medicina veterinária. Entrava um cara lá, 22, quando entrava num túnel, naquele túnel Botafogo, Copacabana, né? Ele chegava lá, o motorista diminuía a velocidade. Ó, gente, nós vamos fazer um arrastão no ônibus. Aí levava relógio, celular não tinha na época, relógio, bijuteria, coisa de ouro e tal. Aí levava, tchau pessoal, descia pela porta e ia embora. Você entendeu? Ia embora. Isso começou assim no Rio de Janeiro há 30 anos atrás, né? E essa questão é preocupante, porque você vê, se você vai de carro, você tem o risco de ser assaltado quando dá aqueles congestionamentos monstros. E você vai de ônibus agora também assaltado, tá ficando difícil, né, Rafael? Aqui mais uma vez, Filete, a gente está aqui discutindo a questão da segurança na Baixada. Às vezes fica até chato, né? Porque parece que a gente está falando sempre sobre o mesmo assunto. Só que não. Por quê? Diariamente nós temos episódios de violência na Baixada Santista. Há muito tempo a gente vem falando que isso precisa, as autoridades precisam tomar uma atitude, sejam as autoridades policiais, sejam a prefeitura, o Estado, porque a gente está chegando num nível que não está dando mais para ficar. Eu começo a julgar que hoje na Baixada Santista, dependendo de alguns lugares, está pior do que São Paulo. Antigamente a gente morava aqui na Baixada, tinha medo de ir para São Paulo, porque São Paulo era violento, a capital, né, em si. Só que aqui está ficando pior. Então, precisa... Hoje eu conversando com o taxista, Rafael, e o taxista falou assim,
Hoje o Filete, antigamente, ele fica no 15, Clube 15 à noite. Fica ali, né, em frente à antiga Loft, né, onde é Smart Fit ali. Ele fica, às vezes, no Canal 2, aqueles pontos da praia. Falou, ó, hoje em dia, deu 11h30, acabou a faculdade, acabou o colégio, eu vou para casa. Porque só tem coisa ruim na rua. Ele falou, por quê? Mas antigamente, não, há 10 anos atrás, eu ficava até 3 horas da manhã. Porque eu pegava um cara que ia para São Paulo, e ele me contou um caso engraçado, que o cara entrou no táxi, entrou no táxi, ele saiu do hotel ali do Miramar. O balneário? Não, do Miramar. Miramar. Saiu do Miramar, gravatado com uma pastinha, entrou no táxi e falou, me leva para São Paulo. Beleza, cara, levou, falou, qual carro que tem ar-condicionado? Na época não era obrigado. Aí ele entrou no carro com ar-condicionado, né, bacana, eterno, foi para São Paulo, foi fechar o negócio e quero voltar com você mesmo. Tá. Chegou no Hilton Hotel, puxa, como falta ainda 1 hora para o cara vir aqui, vamos almoçar? Não, eu pago o almoço para você. Aí falou no Hilton, almoçou com o taxista, vinho e não sei o que lá. No final do almoço, eu vou na toalete. Foi na toalete, saiu por fora foi pro estacionamento, falou pro manobrista, ó, eu tenho que pegar uma mala nesse táxi que eu vim. O manobrista deu a chave, ele pegou a mala, devolveu a chave e foi embora. O cara ficou lá. Aí deu 15 minutos, meia hora, não vendo, o taxista ficou. Aí o cara chegou lá, o senhor deseja mais alguma coisa, mais um café, tal? Não, já tomei então. Então, pô, aí cadê o cara? Não. O cara não tá no banheiro, não. O cara pegou e foi pegar a mala dele e foi embora. O garçom falou. Aí ele saiu correndo, o garçom, não, peraí, antes você vai acertar a conta aqui. Quer dizer, o cara perdeu a corrida. Teve que pagar a conta. Almoço, imagina o almoço no Hilton, né? O custo com vinho, tal, o almoço. E o cara, quer dizer, esse aí é um malandro profissional mesmo, né? Então, de vez em quando tinha um desse, filha, tinha uma coisa dessa, tal, mas era meio raro. Diz que hoje é Hoje a violência é latente, ela bate no teu vidro. E ele falou uma coisa engraçada. Falou, depois de 11h30, meia-noite, filete, não tem mais ninguém na rua. Você não vê mais ninguém dia de semana. Lógico, se você for no sábado, na Rua 15, tem gente. Se você for no Gonzaga no sábado, tem aquela molecada no Patiporanga, aquela molecada dos adolescentes, nos clubes, tem lá tal. Mas depois de meia-noite, você pode passar na rua, não tem mais ninguém. Antigamente tinha gente de bicicleta, tinha sempre um barzinho aberto numa segunda-feira, outro na terça, que despontava. Hoje em dia a pessoa não fica na rua mais. É o reflexo da violência, não é, Marcos? Exatamente. Mais do que o taxista que está na rua todo dia, né? Mais do que a insegurança, sim, é a sensação de insegurança que a população tem, né? Que percebe que todos os dias tem casos de violência, então ela não quer ser a próxima, logicamente. Então ela prefere se recolher na sua casa e evitar que faça a confraternização com seus amigos, que saia com a namorada e permaneça em casa. Infelizmente, é um retrato dos nossos tempos atuais e é preciso cobrar que as nossas autoridades façam investimentos, sobretudo na questão social, para evitar que os jovens que são desfavorecidos se tornem criminosos. Mandar um abraço para o Aldo Neto, jornalista que está acompanhando o programa aqui também, e lembrar, como o Marcos falou muito bem, que os tigres asiáticos, né, Coreia e da Hyundai, da Kia, que são a mesma empresa, você que comprou um Hyundai e compra um Kia, são a mesma empresa, só no Brasil que tem essa fusão, mas lá nos tigres asiáticos é a mesma empresa. Então você compra um carro deles que fala, puxa, da Coreia, e hoje eles conseguiram um nível quase semelhante a um carro japonês, né? Não vou dizer que seja igual a um Honda ou nem umas marcas... Mas são carros excelentes. Mas são carros excelentes. Não vou dizer que seja no nível de Honda, Toyota, mas se não estão quase iguais, estão bem perto do nível com garantia de 5, 6 anos e tal. O que você vê? Porque eles investiram em educação, como o Marcos falou, no problema social. Também não adianta só construir presídio. Outro dia eu fui num programa de TV aí com uma deputada estadual do PMDB, né? E ela só falava em presídio, que o governo fez presídio, e tal. Embora ela vai apoiar o Paulo Scaff, né? Mas falou do presídio. Falei, professora, mas só fala em presídio, tudo bem, né? Mas só não fala em construir escola, em capacitação técnica, em controle de natalidade, porque, o Japão fez controle de natalidade. A Coreia também, porque se a gente deixar o rico cada vez ter menos filho, eu falo isso aqui, os caras não tem discriminação nenhuma, mas o rico cada vez tem menos filho. Eu concordo com e você. O pobre cada vez tem mais filho, nós não vamos ter emprego para todo mundo. Então tem que começar a fazer a última vez que eu tive controle aqui, de natalidade, educação, porque senão não vão resolver. A última vez que eu tive aqui, que nós estávamos discutindo a violência, eu disse que as pessoas veem a segurança pública como polícia na rua, delegacia, exército. Isso aí é a ponta do iceberg.
O que é a sustentação da segurança pública vem e deriva exatamente disso que você está falando, da educação, da inclusão social, né, do entretenimento. Então as pessoas têm que ter a sua hora de lazer, têm que ter um trabalho decente, têm que morar decentemente, né? Até adentrando essa questão da favelização que a gente até teve noticiado pelo Jornal Tribuna hoje. Se a pessoa não morar decentemente, se a pessoa não tiver onde estudar, se a pessoa não tiver trabalho, entretenimento... Saúde, né? Saúde, isso vai virando uma bola de neve e vai despontar na ponta do iceberg e virar um problema de polícia, né? Mas não que a polícia também não tenha que talvez mudar alguns conceitos, né? Receber mais investimentos, porque você vê que aqui em Santos tem muitos problemas que são crônicos e que talvez se resolveria com técnica policial, com um pouquinho mais de investimento, ou se investigasse porque a cidade melhor. Só tem, mas aí porque você sempre tem fala investimento em inteligência. Em Santos, na Baixada, você sempre fala em problemas crônicos. Ou a entrada da cidade, não sei aonde, o túnel da Vila Azul da Guarujá. Por que não põe uma câmera lá? Se todo dia tem roubo, assalto na entrada da cidade, poxa, por que não deixa uma viatura ali? Não põe labrado? Sei lá, os comandantes, as pessoas, os pensadores da segurança pública estão aí eles que têm que dizer pra gente o que deve ser feito. Mas não é só isso, mas também existe... Não só colocar viatura, mas fazer um trabalho policial de inteligência, de investigação, para prender as famílias, identificar aqueles indivíduos que são sempre os mesmos, que na verdade aquele é o trabalho deles. Infelizmente aquele ali, o sustento dele... Sustento para comprar o tênis importado, para comprar, né, os carros, as roupas que ele deseja, né, os objetos de desejo do marginal, aquele é o sustento dele, quer dizer, o subtrair o patrimônio da vítima dele. Então, se a polícia conseguir fazer um trabalho de inteligência, investigar e identificar, é muito mais fácil para acabar com o problema. Bem, embora a região seja metropolitana, Santos tem poucas entradas e poucas saídas, concorda? Sim. Tem Guarujá, tem a entrada da cidade, Zona Noroeste, quer dizer, São Vicente já é mais difícil. Por exemplo, São Vicente na Imigrantes tem 7 entradas, tem 7 cruzamentos, né, Mascarenhas de Moraes e tal. Então você teria que ter 14 viaturas, uma de cada lado. Vezes 3 horas, você vai ter que ter 14 vezes 3, né? Você vai ter que ter aí 42 viaturas de polícia ou 42 equipes de polícia durante o dia todo. Então você vai pôr na Mascarenhas de Moraes e os caras vão soltar do outro lado lá. Então é difícil. Mas Santos, entrando na cidade, mete alambrado, põe polícia, põe não sei o quê, põe câmera, que iluminação, vai pôr mais 2 câmeras lá. Põe toda hora passando lá, ou tipo, tira aquele radar horrível de 40 por hora na entrada da cidade, porque você quer 40 por hora, você vai ser assaltado. É como no Guarujá. O Guarujá tem radar ali. Quando você sai da UNAERP, quem conhece o Guarujá, a 40 por hora num cruzamento, aonde já se viu um radar quando você sai de um cruzamento, você está parado num canalzinho, você vai entrar na enseada, tem um radar a 40 por hora. Numa curva, no semáforo, você para ali meia-noite, você vai ser assaltado. Então, se não for, você quer ou você tomar uma multa ou ser assaltado. Exatamente. Ou você toma uma multa e é assaltado do mesmo jeito. Então, quer dizer, fica difícil. Então, a gente tem que fazer uma política voltada, como o Marcos falou, para pensar nas coisas, né? Porque é impossível todo mundo ser roubado toda semana em toda a cidade, todo mundo ser roubado toda semana nas cotas, todo mundo ser roubado na Imigrantes e São Vicente. Chega uma hora que cansa, né? Exatamente. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Continue ligando para o 3014 2341. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Forma Plus, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149.
Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Todos os dias aqui pela sua TV Com, programa Ação e Reação, debatendo os assuntos da nossa região. São 15 anos de credibilidade. Espero você todos os dias à 1h30 da tarde. Até lá! Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate, nessa noite de segunda-feira, dia 19 de maio de 2014, né? Dia da Defensoria Pública e aniversário de Bertioga. Hoje com os comentaristas Marcos Santana, editor do Jornal da Ola, e com o advogado Rafael Vita Costa. Várias perguntas chegaram aqui. O Caculé manda um abraço. O Caculé, que é presidente da Associação dos Moradores da Pompeia e agora presidente da União dos Conselhos, né? Conselhos. Um abraço para o meu amigo Caculé. Parabéns ao programa e abraço aos meus amigos Filete, Rafael e Marcos Santana. O Caculé, que é um homem que não tem tempo de vir no programa, agora ele ficou presidente total, não tem tempo, a gente convida, não tem tempo. Depois, grande Caculé, estamos sentindo sua falta. Já liguei para ele umas 3 vezes, agora não dá, agora não sei o quê, mas o Caculé é muito ocupado, realmente o bairro da Pompeia tem um grande representante, vocês que votam no Caculé aí de 2 anos, é uma pessoa que faz jornal, uma pessoa que se dedica no bairro, foi contra as torres, mas infelizmente poder econômico a gente nunca consegue, né? Mas tá preocupado com o saneamento do bairro, tá fazendo um trabalho ecológico na região, tem jornalista, tem barraca de praia, tem organização, então é uma pessoa que realmente ele merece esse cargo de presidente agora, porque realmente é uma pessoa dedicada, trabalha com ética, não fala mal dos outros, não é politiqueiro, né? Como, por exemplo, aqui nós estamos aqui para criticar o PT, ou criticar o PMDB, nós estamos aqui para elogiar e criticar também, né? Exatamente. Então o Caculé é uma das pessoas que trabalha com ética, acho muito importante isso, né? Tô devendo uma visita para ele lá na barraca para a gente tomar um chopp lá na praia.
Conhece o Um Caculé? grande abraço para o Caculé, que representa muito bem, faz esse elo muito importante entre a comunidade e o poder público, que ele catalisa os anseios, as necessidades, as reclamações da população, encaminha para o poder público e faz a devida cobrança. Parabéns ao Caculé pelo trabalho. E ontem aqui, na quinta-feira, o nosso querido Gessé disse que não é mais candidato a deputado estadual, né? O Gessé abdicou a candidatura, né? E ele que criticava antes o Billy, né? Ele falou, Gessé, calma, o menino está começando. Agora está elogiando o Billy, né? De repente o Billy vai diminuir as ciclofaixas, fazer mais ciclovias, né? O que você acha, Rafael? Ciclofaixa é um perigo, né? Ciclofaixa cheio de cara de maluco, cara que entra, caminhão, ônibus, cara bêbado, aí é complicado, né? E você vê que nas estradas estamos tendo muitos acidentes, né? Inclusive aqui na região, com pessoas alcoolizadas, o que é um absurdo, né? Hoje se fala muito na tal da mobilidade urbana, né? E a mobilidade urbana nada mais é que a integração entre todos os modais. Então, é a integração dos veículos leves com os veículos pesados, com os ciclistas, com os pedestres. A ciclofaixa é uma solução paliativa. É melhor ter a ciclofaixa do que deixar os ciclistas andarem no meio da via. Porém, não é a solução ideal. A solução ideal é ter a ciclovia, né? E a ciclovia bem feita, que também, às vezes a gente vê aí muita ciclovia que é de aparência e que efetivamente só para falar que tem. Né? Para falar que tem. E quem usa ali diariamente tem aquela crítica, porque ou é estreita, porque tem buraco, porque enche de água, mas a gente não tem dúvida que deve existir. Né? Tão importante quanto construir é fazer a devida manutenção para preservar a segurança, não só dos ciclistas, por exemplo, mas também dos pedestres que atravessam a ciclovia. Você acha que as prefeituras deviam ter uma auditoria, ou pela promotoria, ou pela OAB, tal, desses materiais que usam? Não estou falando aqui em Santos, não, mas geralmente, por exemplo, no Japão, você vai lá, tem o asfalto, vamos trocar em 2018, né? Aqui o cara faz, você viu ontem no reportagem no Fantástico, né? Os prédios tudo quebrando. Quer dizer, aí você faz um asfalto, daqui a um ano já está tudo porcaria. Que material que usa? Qual é a qualidade? Porque você pode dar um orçamento X com material porcaria ou um Y com material bom. Então, não deveria existir, por exemplo, além do poder público firmar um contrato, ou seja, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, uma fiscalização, porque realmente a gente fica na mão de algumas empresas aí, umas competentes, outras não, que podem fazer um serviço porcaria, depois fica tudo esgoto, tampa de bueiro, a tampa da Sabesp aumentada, ruas com depressões que podem causar acidentes nas pessoas, que causam acidentes nas pessoas. Então, deveria ter algum órgão para fiscalizar isso, né? Além da Câmara Municipal, que os vereadores têm essa função, porque realmente a gente vê cada obra aí espetacular, mas tem umas outras que são uma porcaria, né, Mano? Filete, a gente percebe pelo Brasil, pelo noticiário do Brasil inteiro aí, que realmente existem atos de corrupção, de que empresas que ganham uma concorrência pública e aplicam o material da pior qualidade possível para ter uma maior margem de lucro e muitas vezes até para dividir com o político que contratou a obra. Mas, por outro igual lado, jornal, né? Por exemplo, um jornal. Se você quer fazer um jornal, tem vários tipos de papel, né? Isso. Você quer fazer um jornal, vamos supor, que não é um jornal semanal. Você quer falar, eu quero fazer um jornal na minha clínica institucional para ficar 2 anos na minha clínica lá parado. É um tipo de papel. Se você faz um jornal para rodar todo dia, é outro tipo de papel. Sim. Só que aquele jornal de dia o cara vai ler e vai jogar fora. Exatamente. Agora, um jornal que você quer guardar é um outro papel. De repente, você vai, Filete, eu vou editar do seu jornal da sua clínica, mas eu acho que o papel tem que ser um papel melhor para ter mais durabilidade e tal. É igual uma obra. Não adianta fazer uma rua com uma... Esse daí esse tipo de ocorrência destaca, demonstra como a lei das licitações precisa ser aperfeiçoada. É uma lei muito importante. Sobre isso. É uma lei muito importante que veio com o intuito de moralizar os contratos feitos pelo poder público com a iniciativa privada para as obras públicas, mas por outro lado existe uma questão que precisa ser aperfeiçoada, porque hoje, como é que acontece hoje? O poder público é obrigado a contratar pelo menor preço. Exatamente. Só que aí que acontece o problema, o barato sai caro. Ganha a empresa que oferece o menor preço, e logicamente, como não tem milagre, ela vai utilizar o pior material possível apenas para ganhar essa concorrência. E isso aí não é só no asfalto, não, na obra pública, na escola. Maracanã agora. No uniforme escolar, no material escolar, no Maracanã. Maracanã. Exatamente. Muitas obras
acabam de ser entregues e já apresentam problemas de manutenção. Quer dizer, então é um aspecto da lei das licitações que precisa ser aperfeiçoado. Maracanã antigo, eles fizeram um orçamento, né? Teve muito superfaturamento, mas no Maracanã teve um aditivo, por quê? Porque a cobertura do Maracanã estava rachando e cada cobertura daquela pesava 140 toneladas. Então tiveram que consultar engenheiros da Alemanha que foram cortando de placas, tirando com guincho aquelas coberturas do Maracanã para colocarem umas novas, né? Então temos várias perguntas aqui, quer dizer, realmente o Maracanã foi muito bem construído, mas na década de 50, né? E com 60 anos aí já estava dando problemas, né? O Escandão, Amigos da Água. Hoje o Amigos da Água estava explicando porque ontem no estádio do Corinthians, né? O Corinthians que começou bem, né? Começou perdendo para tirar a zica da Copa do Figueirense. Começou perdendo de 1-0 lá do Figueirense, né? 2-0, porque aquele impedimento lá, o juiz não viu, né? Porque foi impedido, mas estava 1 centímetro. O juiz levantou para não ficar mal, né? Pressão da torcida. O Corinthians que perdeu lá no estádio na inauguração, né? Um estádio maravilhoso, bonito. Realmente estava explicando aquela chuva de granizo no estádio lá, né? Que um jogador até do Corinthians comeu um gelinho lá, né? Um jogador, acho que foi Aconteceu em vários bairros de São Paulo ontem, São né? Paulo e o fenômeno. Então, atípico. O programa está muito bom, segundo o Escandão. Filete, gostaria de saber por que o meu gatinho está bebendo pouca água. Aí é meio complexo, né? Ele pode estar bebendo pouca água porque ele pode estar com algum problema de fígado, algum enjoo, né? Então, se estivesse bebendo muita, poderia ser uma lesão renal, poderia ser uma diabetes, podia ser uma infecção. Bebendo pouca água pode ser algum problema de algum desinfetante, detergente que usaram, alguma comida que ele comeu que não está muito boa, algum problema gástrico, hepático, né? Mas agora quando você me liga, que você tem meu celular aí, todo mundo tem, é só pegar na lista, Escandão, e você me liga aqui depois do programa que eu tenho o maior prazer em falar com você e te dar orientação. O Miltinho do Gonzaga, do Florianos Bar, grande santista. Ele viu falando no programa do Augusto que os vídeos que foram colocados na Vila Belmiro devem ser retirados para a volta dos alambrados. Assim a Vila voltaria a ser o alçapão do Santos e voltaria a ganhar. Como eu estou com 2 santistas aqui, né? Eu sou corintiano. Mas aliás... Não, então eu vou falar com o Rafael. O nosso amigo do Florianos aí... Mas o Coringuei está aqui, ele toca num ponto muito importante, uma coisa que eu penso há muito tempo, de que aqueles camarotes na Vila Belmiro ali acabaram completamente com o charme da Vila Belmiro ali, naquela parte da geral ali, que muita gente ia para acompanhar os jogos ali, em função da proximidade com o campo, até para homenagear a mãe do Bandeirinha ali, né? Era todo um charme todo especial, que fazia realmente, como diz o nosso telespectador, a Vila ser o verdadeiro alçapão. Eu sou corintiano, mas eu admiro muito o Santos. Meus amigos dizem que é um caso raro, que o Santos é meu segundo time. Também é assim, eu acompanho assim. muito o Santos, torço muitas vezes pelo Santos. E eu acho que realmente o nosso espectador tem razão com relação a esses camarotes aí. Realmente, eu tive nossa reação na quinta-feira, e eu falei que se eu fosse presidente do Santos, que o Augusto brincou que eu ia ser candidato, lógico que não, mas se eu fosse presidente do Santos, eu fui diretor social 10 anos lá, eu deixaria apenas uns 4, 5 aquários. Não, deixaria uns 6, na lateral do campo, assim, na frente do campo, é lógico que ela vai pagar, mas na lateral. Eu deixaria o meio ali na região, o meio voltaria, vem a ter barzinho lá embaixo, tudo do outro lado também. Por que adianta o cara pagar R$80 vezes 460 reais e por 8 pessoas só, onde punham 20 pessoas, que era aquele torcedor que ficava ali, que usava o bar. E outra coisa, perdeu a força, aquele camarote ali, ele isola completamente então, ali. Umas coisas que eu não consigo entender. Eu acho que o Luiz Álvaro começou bem. Ele renunciou agora e para o mundo, ele saiu como presidente que ganhou 6 títulos e com 87% de aprovação na eleição, mas aqui, quem conhece o Santos, deram o Neymar. Porque eu fui para o Japão, eu podia pôr um processo no Santos, só não põe o processo em vocês porque eu amo meu time. Mas realmente em 2011 o Neymar estava vendido. Se fosse um país sério isso aqui, estava todo mundo preso, porque a FIFA não permite vender jogador. Então o seu Luiz Álvaro, do Circo de Soler, ele vendeu o Neymar 3 anos antes, enganou todo mundo. Vendeu um monte de jogador aqui. Vendeu esse jogador que fez 2 gols ontem contra o Santos, vendeu o Zé Ló, vendeu o Danilo e tal. E o clube deve 350 milhões, quer dizer, é um absurdo. E ainda criticou o Odílio pela compra do Damião, que ele aprovou também. Eles não sabem mais o que eles então, querem. O que acontece? Eu acho o seguinte, que o Marcelo deixou 80 milhões de dívida com o Neymar e com o Ganso. Só vendendo o Neymar pagava dívida. Se o Marcelo vendesse o Neymar por 30 milhões de euros, pagava dívida. Eles pagaram 40 antecipados
antecipado, ou seja, o criador ganhou mais que a criatura, né? Então realmente é um absurdo. Só complementando, eu respeito a opinião dos mais conservadores, mas eu não concordo com o amigo Miltinho nem com o amigo Filete. Eu acho sensacional a ideia daqueles camarotes, acho que ficou muito bonito. Eu sou a favor de que os estádios ofereçam esse tipo de padrão para os torcedores, né? Em que pese aquela história toda, mas eu acho que a gente tem que evoluir, tem que dar um passo à frente. Os nossos estádios têm que ter essa evolução. Mas eu acho que não, mas respeitando quem... Os estádios modernos, eu tô... Exatamente. Não tem nem lembrado. Os novos estádios. A torcida Porque ele tem esse padrão europeu, né? O europeu faz esse... O cara vem jogar com segurança, o Muricy fala, o pior estádio para jogar é na Vila. Nós vamos fazer um estádio que vai ser um aquário, enquanto o estádio do Corinthians, mas eu não acho que vai ser um estádio com muito mais calor. Eu acho que falando especificamente sobre essa questão dos camarotes de vidro ali, eu não acho que tire essa característica de pressão da Vila Belmiro. Talvez ali minimamente, mas eu respeito os conservadores, eu acho legal essa discussão. Leitão do... Mas eu acho muito bacana esse camarote. Meu Leitão, ele lá do restaurante Fone de Ouro, ele ficava o tempo todo. Quando o Luxemburgo era do Palmeiras, ele ficava, Luxemburgo, não sei o quê, você é burro, troca o jogador. O Luxemburgo chamava o segurança, que não aguentava mais. Então ele pegava tudo podre do cara e ficava enchendo. Luxemburgo, você ia pro estádio da Burrinha, ver o jogo da Burrinha, quando eu era moleque, meu avô me levava pra ver. E a gente ficava jogando o Tremossos no goleiro, chamando o bacalhau que vendia água lá, xingava ele de bacalhau, ele corria atrás da molecada lá, a gente fugia dele. Então, assim, é legal essa história, futebol, né? Essas coisas do futebol, mas eu acho que a gente tem que dar uma evolução. E complementando também o que você falou do Laor, eu só vou dizer uma coisa. No circo do Laor, os palhaços somos todos nós, os torcedores do Santos. O Lauro como pessoa, nada contra. Não, nada contra ele. Espero que ele até rezo para ele melhor da doença dele, do Lauro, porque eu acho que ele é uma pessoa inteligente e tal. Mas realmente foi uma confusão geral, né? Esse negócio de colocar o clube com gestão corporativa, que demora uma semana para decidir, e confusão e tal. Venderam o Lauro antes do Mundial, né? Será que o time também não jogou de falar? Ia perder do Barcelona. Não tem dúvida. O time falou, pô, já tá vendido mesmo, vamos afrouxar. Tal. Depois fez aquele amistoso dos 8-0. Quer dizer, expôs o time a um vexame, pô. Jogar um time de juvenil com o Barcelona, vocês estão brincando, né? Então nem tudo é dinheiro. Você vê ontem, pegamos o Atlético Mineiro, o time reserva, se fosse na vida a gente tinha ganho. Perdemos. Agora o jogo seguinte eles vão jogar na Independência. Quer fazer o contrato? Ó, nós vamos fazer o contrato. Mas vão ser os 2 jogos lá, o dia e de volta. O ano passado jogamos com o Flamengo em Brasília. Empatamos. E depois outro jogo no Brasileiro. Agora no próprio Paulistão. Se nós tivéssemos jogados na Vila, nós tínhamos sido campeão paulista. O dinheiro não é tudo. Se tivesse deixado o Neymar aí, do jeito que ele saiu por 20 milhões pro Santos. Era 20 milhões de patrocínio na camisa. Ele saía de graça, não tem problema. Mas tinha patrocínio, sabe qual tinha é o problema, ô Filete? O problema é que no Santos, ultimamente, as coisas são obscuras. Ninguém sabe exatamente o que acontece. A gente não consegue nem discutir os valores do Neymar, nem do Leandro Damião, porque a gente não sabe. Cada hora falam uma coisa, cada hora surge uma coisa. Então acho que o mais grave é isso. Nós não conseguimos nem discutir se o negócio foi bom ou não, porque as coisas são obscuras. A gente tá sempre descobrindo alguma coisa a mais. Além de todas essas críticas que vocês levantaram aqui, acho que uma outra que se soma a essa gestão do Laor, uma promessa de campanha dele que eu acho que deve ser cobrada, é a ampliação do número de torcedores, o fortalecimento da marca Santos. Ele teve várias promessas que ele não teve várias oportunidades. Teve um momento oportuno de fortalecer, ampliar a base de torcedores do Santos, com o Neymar, com o Ganso, com outros jogadores brilhantes que passaram pelo Santos, mas infelizmente isso não aconteceu, porque um grande clube com uma torcida expressiva fortalece ainda mais o clube, dá musculatura para o clube fazer investimentos, até teve construir um novo estádio, fortalecer a marca, teve um crescimento, com o Neymar, tudo teve um crescimento. Dá poder para que o clube almeje patrocinadores mais robustos, mas infelizmente isso não aconteceu. Há um ano e meio que o Santos está sem patrocinador master na camisa. Sendo verdadeiro, com o Laor teve um crescimento, mas não 100 mil sócios que ele prometeu, porque é difícil mesmo. O Zé Carlos do Campo Grande, até o fim do comando do Laor, o Santos estava bem.
Quando o comitê gestor assumiu, que foi uma ideia também do Laor, mas tudo bem, quando o comitê gestor assumiu, a roubalheira começou, segundo o José Carlos. O Marcelo foi santo? Não, ninguém está dizendo que, veja bem, tiveram erros também na administração do Marcelo, eu fui diretor social lá, não levei nada, nunca, por exemplo, o que eu sabia, o que eu sabia, eu denunciava, mas realmente, 80 milhões em 10 anos, se você for ver que ele pegou 6 jogadores só, e não vai nenhuma crítica ao Samir, que iluminou o Santos, que foi campeão em 95, não foi campeão porque roubaram. O Márcio Renifeld roubou o Santos, foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha, inclusive com ídolos como o Clodoaldo que estava no campo, foi uma roubalheira, o árbitro veio com o time do Botafogo, voltou com o time do Botafogo, foi uma roubalheira, um gol impedido deles, um gol legal do Santos que foi impedido do Camanducá, enfim. Então, o Samir que conseguiu aquele título de 95, o Samir ia ser premiado com o título de campeão brasileiro, mas infelizmente nós fomos roubados pelo Márcio Rezende de Freitas e a CBF, né? Na época a CBF que roubou o Santos na cara dura. Então, realmente, o Santos, o Marcelo não foi santo, ninguém é santo, né? Mas só que 80 milhões em 10 anos, se você dividir, era 8 milhões por ano. Só o Neymar pagava isso. O Zé Love foi vendido por 10 milhões de dólares, 20 milhões, pagava um quarto dessa dívida. O Danilo foi vendido, esse menino centroavante de ontem, quer dizer, tivemos vários jogadores aí vendidos. Só que no começo, como nós falamos lá, foi bem mesmo, mas depois do conselho gestor... E eu também acho que foi bem também, porque pegou um clube que já vinha bem administrado, né? Pegou uma safra de jogadores que foram, iniciaram o seu crescimento na gestão do Marcelo, né? Então o Marcelo tirou o clube do ostracismo, né? Então quem se lembra bem, quem nasceu em 84 que nem eu, ficou 20 anos sem ver o Santos ser campeão. Estava perdendo torcida. Né? Perdendo torcida. Sabe o que o Marcelo Teixeira fez pelo Santos e sabe o que essa atual diretoria fez pelo Santos. E vai saber julgar isso aí agora no final do ano na eleição, eu tenho certeza. Eu só, João Carlos, com todo o respeito do Campo Grande, acho que você tem uma parte de razão, mas você vê, 400 milhões em 5 anos, né? E são 80 milhões por ano, né? E o outro fez mais de 8 milhões por ano. É uma diferença significativa. 80 milhões é administrável. Você vende um jogador bom hoje em dia, você paga quase metade. Se vender o Neymar, você paga tudo e não consegue alguma coisa. Mas 400 milhões é dose para leão, né? O Adalberto, jornalista do Jornal Tema, nosso amigo aí, também amigo de profissão aí do nosso querido Marcos Santana, um abraço a vocês. Deveria ser feita alguma ação para alertar os pedestres a não adentrarem na ciclovia. Seria interessante uma campanha sobre isso, né? Então ele está falando que o cara da praia é obrigado a passar, né? Mas realmente ele tem uma certa razão, porque fica aquela andando de skate, de patim, correndo na ciclovia e realmente é uma coisa importante. Um abraço para o Adalberto aí, que é jornalista do Jornal Tema, um jornal mensal aí, muito bem feito, muito bem diagramado. Parabéns para ele. Pegando o gancho nessa colocação do telespectador, a questão da educação no trânsito é muito importante, ela está na cadeia de tudo, do que forma o trânsito na cidade, a educação está no topo. Eu queria aproveitar isso aí para dizer que eu queria sugerir para a CT de Santos que fizesse uma campanha, igual fizeram uma campanha da faixa viva, que deu muito certo e eu sou a favor, que fizessem uma campanha para educação dos motoristas com relação às placas de pare. Eu não sei o que acontece com o motorista de Santos, que eles têm uma enorme dificuldade de parar em placa de pare. Você tem aí diariamente 20, 30 acidentes em cruzamentos e todos eles porque alguém não respeitou a placa de pare, né? Parece redundância, porque eles já com certeza aprenderam isso na autoescola, mas eu acho que cabe, dado a quantidade de acidentes que ocorrem, uma campanha nesse sentido. E a placa mais explícita que tem. Poxa vida, e também, quem anda de carro em Santos vê que ninguém respeita quando tiver com uma cruzado, pode estacionar rapidamente. Quando tiver duas cruzes, não pode parar. No Gonzaga, você vê o cara estacionar ali e o cara estaciona em fila dupla com placa. Não para, não estaciona. Mas o cara estacionar em fila dupla é falta de educação, mas não causa acidente. O cara que não para na placa de pare, ele vai matar, ele mata alguém. Mas é diferente da placa de pare. O cara não para na placa de pare, alguém vem uma moto na preferencial, ele pega a moto e mata a pessoa. Com certeza. Né? E o cara que para essa coisa, ele só causa um congestionamento. Exatamente. O Paulo Sérgio, hoje a cidade de Bertioga está em festa. Um abraço para o Paulo Sérgio Boqueirão, participa todo dia aqui com a gente. Muito obrigado. Há 19 anos a cidade foi emancipada. E foi de 5 mil para 50 mil habitantes. Nas cidades
Baixada Metropolitana foi a que mais evoluiu em população, Bertioga. Além de belas praias, temos o Forte São João, o Sesc e atualmente o Conjunto Riviera de São Lourenço, que tem uma bela paisagem. Então, um abraço para o Paulo Sérgio e a Bertioga, parabenizamos aqui. Bertioga ainda é uma cidade nova, tem muito a crescer ainda. Eu acho que o grande desafio de Bertioga no momento é conciliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, que é uma cidade que tem grandes reservas ambientais e muito importante, populações importantes da cultura caiçara também, que merece ser E a Riviera... Eu acho que o grande desafio é crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida para os seus habitantes, mas preservando o meio ambiente. Você vê que a Riviera é um modelo, né? Não cobra lixo da prefeitura, recolhimento, é uma área ecológica, foi um projeto de sustentabilidade ideal, você vê que não polui e é uma coisa que dá exemplo para o mundo, sim, né? Sim. Para você agora, Rafael. Rafael é o Manuel da Aparecida. Um abraço, Manuel, outro que participa sempre do programa, faz umas brincadeiras. Outro dia o Nelson não entendeu a brincadeira dele, mas o Manuel é uma pessoa alegre. Pode continuar brincando, viu, Manuel? Doutor Rafael, existe alguma lei que proíba depositar dinheiro em conta poupança? Há uma firma que me deve dinheiro. E eles disseram que não podiam depositar em conta poupança, só em conta corrente. Não, Manuel, obrigado pela sua participação. Não existe legislação nesse sentido. As empresas adotam esse sistema, não sei lhe dizer porquê, mas não existe legislação. Pode exigir que eles depositem esse dinheiro na sua conta poupança, que não tem legislação que proíba. O Antônio de São Vicente, o programa está ótimo, chegando bem na minha casa agora. Então ele deve ter vindo pelo canal 11 analógico, ou pelo 18 analógico, ou pelo 11 da NET. Para terminar rapidamente, já estamos com a Gisélia, a Thaís, o Reale, o Vitor e a Maíra já estão puxando a minha orelha aqui para terminar o programa. Um abraço para a nossa técnica. A Patrícia gostaria que a gente comentasse sobre os mendigos do Gonzaga e as crianças fazendo malabares no sinal. E parabéns ao Filete pela corrida dos 10 km da tribuna. Então um abraço, eu corro todo ano. Temos meio minuto para cada um para responder e já se despedir. Por favor. Eu acho que ninguém vai morar na rua porque quer, mas eu acho que o poder público deve dar devida assistência a esses moradores de rua, mas eu acho que a população tem uma parcela importante de participação, de responsabilidade nisso daí, porque em muitos casos incentiva, estimula o morador a permanecer na rua, a partir do momento que adota o paternalismo como uma ferramenta social, quando na verdade a pessoa tem que dar estrutura para a pessoa se erguer, aumentar a sua autoestima e caminhar com as pernas, não apenas ficar no essa questão é histórica em Santos. A Santos sempre foi tida como uma cidade acolhedora e essas pessoas em situação de mendicância acabam procurando Santos mais do que as outras por conta disso. O poder público tem que agir no sentido do que o Marcos falou e a gente espera que isso não ocorra cada vez menos na cidade. Boa noite ao Flávio, ao Vitor e ao Charles que ligaram para o programa aqui, que mandaram parabéns para o programa. Vamos encerrando. Boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado e fiquem com a extensa programação da TV Com.